Obviamente. Propõe-se também alterar a lei da greve. Não concretiza no manifesto, mas eu pedia que lhe concretizasse. O que é que para si está mal na atual lei da greve? Ouça, aquilo que eu vou dizer é politicamente incorreto, mas eu só sei ser sincero. Não sei dizer as coisas de outra forma. Eu diria que a greve é uma atitude que fazia sentido numa sociedade onde a informação não circulava. E, portanto, a greve é um instrumento de proteção da classe operária e dos trabalhadores nos finais do século XIX, nos inícios do século XX, durante a Revolução Industrial, que se prolonga por todo o século XX, onde fazia sentido. Porquê? Porque a informação não circulava à velocidade que circula hoje. Hoje a greve é um instrumento numa sociedade onde a informação circula e, portanto, toda a gente sabe o que é que se passa. A greve mais não é do que um instrumento de chantagem. E aquilo que nós observamos em Portugal é que a greve acaba sempre por ser feita por quem consegue prejudicar aqueles que não têm nada a ver com os outros. Com o tema. O cidadão comum. Lembro-me das greves dos transportes. Acho que isso é um abuso. De quem? É um verdadeiro abuso sobre o cidadão comum. De quem gere esse grupo de trabalhadores. Porque eu não vejo um conjunto de outros... Se você fizer greve, ninguém lhe diga nenhuma. Se eu fizer greve, por maiores razões que sejam as minhas, ninguém me liga nenhuma. E, portanto, eu diria que hoje vivemos numa sociedade de informação. É fundamental que os instrumentos de chantagem, que ainda por cima prejudicam o cidadão comum, sejam o mais possível evitados. E é nesse sentido que eu acho que as greves a que tenho assistido em Portugal, nos últimos tempos, são instrumentos de chantagem que apenas prejudicam o cidadão comum, que paga o seu bilhete de transporte. Ou seja, na sua opinião, esses setores essenciais para os cidadãos, pura e simplesmente não deveriam poder fazer greve? Ou teriam um novo regime de serviços mínimos? Absolutamente. Não poderiam fazer Não poderiam fazer greve. E como é que poderiam reivindicar ou lutar pelos seus direitos? Da forma... Pela informação. Pela informação, pela negociação, pela negociação séria. A greve, para mim, não é negociação séria. Isso talvez levasse também à necessidade da alteração da Constituição. Naturalmente. Muitas das propostas que nós fazemos, que o MMS faz, obrigarão a componentes da Constituição que devem ser revistas. Uma outra proposta, há bocado falámos, da redução das câmaras municipais, das atuais 307 ou 308, não temos aqui bem a certeza, para 100. Outra proposta que faz é da redução também do número de deputados na Assembleia da República. E uma questão que também tem sido muito falada, volta e meia é falada, a questão da introdução dos círculos uninominais em Portugal. No entanto, essa proposta pode também prejudicar o próprio MMS. Supostamente, os círculos uninominais serão prejudiciais para a representatividade dos pequenos partidos. Não sei, não pensei nesse assunto e aquilo que me move não é o MMS. Aquilo que me move é Portugal. O MMS é um instrumento que me ajuda a pensar em Portugal e que me ajuda a intervir. E, portanto, eu não vou pensar no MMS. O MMS é secundário relativamente a Portugal. E, portanto, não sei se prejudica ou beneficia o MMS, não estou minimamente interessado. No sentido eleitoral em que terá menos possibilidades de eleger, por exemplo, um deputado do que e poder pôr em prática as suas medidas. Não estou minimamente interessado nesse raciocínio. Eu estou preocupado em que em Portugal possamos ter duas situações que não temos e que são muito saudáveis para o sistema, para uma democracia. A primeira é a adequada ligação entre eleitores e eleitos. Nenhum de nós hoje sabe qual é o seu deputado. Eu não faço a mínima ideia que deputado é que eu ajudei a eleger quando voto em determinado partido político. E, portanto, se eu quiser chamar a atenção do deputado que eu ajudei a eleger para o facto de, por exemplo, ele não estar a cumprir as promessas que fez durante a campanha eleitoral, não tenho hipótese de o fazer. Ou, se eu quiser pedir ao deputado que eu ajudei a eleger para fazer força na Assembleia da República por determinada causa, eu também não o consigo fazer, porque não sei quem é. Porque não há ligação entre eleitos e eleitores. E, portanto, os ciclos uninominais criam, primeiro que nada, essa relação. Ou seja, cada eleitor saberá qual é o deputado que representa a sua urna de voto, se quisermos dizer desta forma. O deputado que está ali, ou a deputada que está ali, porque foi eu, ou eu... Não, o seu grupo de eleitores que votou. Okay? E é isto que é o ciclo uninominal. E, portanto, isto faz muito sentido. Por outro lado, a maior parte de nós não conhece, a maior parte de nós em Portugal não conhece esse aspecto. E eu conheço apenas porque andei a fazer algum trabalho de casa antes de iniciar a Constituição, o processo de Constituição do MMS. Em Portugal, nem todos os votos têm o mesmo valor. Que é uma coisa absolutamente espantosa. Que me surpreendeu completamente. Para dar um exemplo, nas últimas legislativas de 2005,
um deputado do Porto para ser eleito. Ou seja, foram necessários 23 mil eleitores do Porto para eleger um deputado pelo Porto. Nos Açores, foram apenas necessários 16 mil eleitores para eleger um deputado. No Círculo de Imigrantes fora da Europa, foram apenas necessários 3 mil eleitores para eleger um deputado. Ou seja, nós temos votos que valem, por exemplo, os votos em 2005, nas legislativas de 2005, os votos dos imigrantes fora da Europa valem cerca de 7 vezes e meia os votos do Porto. Isto não faz sentido nenhum. Isto não é justo. Mais, não é justo, nem os portugueses fazem a mínima ideia que temos um sistema deste tipo. E, portanto, o sistema que nós propomos é um sistema, primeiro, ciclos uninominais em que cada eleitor sabe exatamente qual é o deputado que representa a sua área de voto. 2, uma câmara de compensação, de modo a que, no final, contas feitas, cada voto tenha exatamente o mesmo valor. Porque esta coisa de uns votos valerem mais que outros não faz sentido nenhum. Nesta altura, o Manifesto Mérito de Sociedade está a promover um abaixo-assinado. Pretende-se recolher as 7.500 assinaturas mínimas necessárias para que se possa constituir como um partido político. Desde quando é que este processo está a decorrer e até o momento como é que ele está? Já tem uma ideia, tem noção? Pode avançar até agora quantas assinaturas conseguiu? Estamos já com um grupo de centenas. Desde quando é que se No dia 3 de setembro. Portanto, é muito recente. Muito recente. No dia 3 de setembro lançámos um conjunto de e-mails eu lancei para a minha caixa de correio a pedir para as pessoas irem alargando. E, portanto, a internet tem hoje essa vantagem, é que nós conseguimos de uma forma relativamente rápida falar com um grupo alargado de pessoas. E, portanto, está a decorrer com normalidade. Eu até estou surpreendido com algumas reações. O site está a ter milhares de visitas por dia. Já agora fica a morada, é o 3w.mudarportugal.org. www.mudarportugal.org. E, portanto, o processo de recolha de assinaturas é um processo burocrático, mas a lei assim o obriga. Ou seja, cada cidadão que queira dar a sua assinatura necessita de preencher 2 fichas, uma para o Tribunal Constitucional e outra para a sua junta recenseadora. E há muitas pessoas que, por alguma preguiça, não o fazem, apesar de estarem ao primeiro contacto interessadas em fazê-lo, mas eu estou convencido que é um processo que vamos cumprir num período rápido de tempo. Há um prazo, há uma meta? Eu tinha estabelecido... algum calendário? Eu tinha estabelecido um calendário. Tinha estabelecido um calendário que era de ter o partido político constituído. E eu não lhe respondi há pouco a outra pergunta e gostaria de deixar aqui uma nota, já lá vou. O partido político constituído no início do ano 2008. E a nota que me tinha falado há bocado, que depois acabei por não responder, tinha a ver com os movimentos cidadãos e porque é um partido político. Porque aquilo que eu proponho, que o MMS propõe, só é possível ser introduzido na sociedade portuguesa através de eleições. Aquilo que eu proponho é, de algum modo, uma revolução. É uma revolução, no sentido positivo da palavra, é uma revolução porque implica um conjunto de mudanças profundas na sociedade portuguesa. E, portanto, é uma revolução. Mas é uma revolução democrática, que só pode ser implementada com o aval do voto do cidadão português, do eleitor português. Para isso, só é possível fazê-lo com um partido político. Aliás, eu fiquei também a saber, algo que também não sabia antes, enquanto não tinha feito este trabalho de perceber o que é um partido político, como é que se monta, qual é a lei pela qual se rege. Fiquei a perceber que os cidadãos que se querem candidatar como independentes, os chamados independentes, à Assembleia da República, são obrigados a fazê-lo, segundo a lei portuguesa, em listas de partidos políticos. Ou seja, chamados independentes, mas pouco. Mas é a lei que os obriga a não serem independentes. Exato. A lei não permite que um cidadão se candidate à Assembleia da República sozinho. Tem que estar inserido, ou seja, tem que ter a autorização de um dos partidos políticos para integrar uma das suas listas. O que é verdadeiramente injusto. E, portanto, aqui está a razão pela qual eu me senti obrigado, porque não há outra forma de o fazer, a constituir um partido político. E, portanto, não é falta de simpatia pelos movimentos cívicos.